Olá a todos, tudo bem? Hoje a gente conversou muito rapidamente sobre a citação válida no processo. Gente, seguramente a citação válida no processo é um dos elementos mais importantes e essenciais para o processo. Por isso que quando eu falei da petição inicial para vocês, eu trouxe com muito ênfase a ideia de qualificar corretamente as partes no processo. Na petição inicial, é a obrigação do autor indicar corretamente o autor, todos os seus dados e o réu. E muito especialmente o réu. São inúmeros, muitos processos que tramitam no Poder Judiciário que não andam, não têm o seu andamento adequado, porque a gente não localiza o réu. Ainda hoje eu falava com uma colega advogada e a gente comentava sobre a dificuldade que a gente tem de encontrar réus em muitas execuções. Vamos ter um momento só para a execução no processo civil, mas a citação válida é importante em todos os processos. Em quaisquer dos processos existentes no rol de ações judiciais possíveis, mas também lá no processo do trabalho, na execução, na tutela provisória, seja da urgência, seja da evidência, é muito importante que a citação válida do réu ocorra. Por quê? Porque é a citação válida no processo que faz completar aquilo que a gente chama de relação jurídica processual. Lembrem-se, eu tenho o juiz, o autor e o réu. O juiz, o Estado, presta jurisdição, está ali parado, esperando o processo. O autor ajuiza a petição inicial. No momento em que o autor ajuiza a petição inicial, passa a surgir um liame, uma linha obrigacional entre autor e juiz. Esse liame obrigacional entre autor e juiz vai dizer que o juiz deve prestar jurisdição ao autor e o juiz deve ajuizar a petição inicial e apresentar a sua pretensão, fazer o seu pedido. Que pedido? Procedência, para obter uma sentença de mérito. Ao receber a petição inicial, o juiz, avaliando que ela preenche os requisitos estabelecidos na lei, no artigo 319, identificando que não é caso de emenda da petição inicial, consoante previsão do artigo 320, 321, ele vai mandar citar o réu. Juiz, autor, réu. Quando o réu for citado, se cria também um liame obrigacional entre o juiz e o réu, entre o réu e o juiz. Aí o réu entra para dentro do processo. Aí eu tenho o triângulo formado, aquilo que a gente chama de relação jurídica processual. Vocês percebam, muitos juízes usam assim nos despachos. É necessária a angularização processual. Tá aí, ó. Juiz, autor e réu. A angularização processual. Alguns chamam de triangularização processual. Juiz, autor, juiz, réu. Está aqui a angularização processual. E ela só acontece com a citação válida do réu. A citação válida do réu é o que traz o réu para dentro do processo. E quando a gente pergunta sobre a importância e quando a gente perquire sobre a importância da citação válida no processo, é disso que a gente está falando. Eu, certa feita, falei com alunos, ajuizar uma petição inicial, por melhor que seja o fundamento, por mais complexa que seja a situação de fato trazida nos autos, ajuizar uma petição inicial na qual eu não consigo citar o réu, equivale a eu mandar uma mensagem, um WhatsApp, um SMS para alguém que está com o número errado. Por mais importante que seja o conteúdo da minha mensagem, se ela não chega ao seu destinatário, eficácia nenhuma trouxe, o processo é igual. Portanto, é necessário alcançar, é necessário ter a plena convicção de que o réu será citado.
e o réu é citado para integrar, para estar dentro da relação jurídica processual. E o réu é citado, sobretudo, para que ele tenha conhecimento do processo, para que ele possa exercitar o contraditório, para ele, querendo, possa opor contestação sob pena de revelia. A citação válida do processo faz aquele ufa, o réu foi citado, agora o processo vai começar. E a gente tem que ter essa tranquilidade para poder dialogar com o judiciário, poder dialogar com os atores processuais, com os serventuários da justiça, com o pessoal do Poder Judiciário, oficial de justiça. Eu preciso ter esses elementos para eu poder fazer o processo andar. Muitas vezes o cliente chega para a gente, mas esse processo está demorando, o que houve? Cliente, tu não me passou o endereço correto do réu. Aí daí, tu não tenho como conseguir. A relação de direito material, quem tem com o réu é o cliente, é o autor. Autor, foi tu que negociou com o réu. Foi tu que teve seu direito violado ou não pelo réu. Aonde é o endereço do réu? Endereço completo com CEP. Onde o réu pode ser encontrado para ser citado? O início a primeira conversa que tu tem com o cliente, que tu tem com o autor, é muito relevante que tu já converse. É a conversa de chegada, mas aí, endereço completo do réu com o CEP. É esse. E pode dar problema, porque ele pode mudar de endereço no curso do processo, enquanto ele não foi citado. Porque o réu, para que ele entre na relação jurídica processual e possa exercitar o seu direito de defesa, ele precisa ser citado. Esse problema pode causar muita interpretação divergente. A gente vai falar depois somente sobre citação. Citação com AR, citação com mandado, citação por hora certa, citação por edital. É bem importante. Agora, o que eu quero que tu centralize e tenha em mente, que é essencial, a citação válida do réu. Eu sempre falo para meus alunos, né? É nome completo. Citação válida do réu. É ela que faz criar a angularização processual e que permite que o réu entre para dentro do processo, que agora finalmente o processo prossiga e que, sobretudo, o réu possa exercitar o seu direito ao contraditório, à ampla defesa e apresentar contestação. Réu citado validamente que não apresenta a contestação no prazo, ele é revel. Lembrando sempre, desde a entrada em vigor do CPC de 2015, é a obrigação do autor explicitar se pretende ou não fazer audiência de conciliação. Eu sempre recomendo a realização da audiência de conciliação. Então o réu muitas vezes vai ser citado para comparecer a uma audiência de conciliação. Conciliou, resolvida a lide, coisa julgada material, homologação do acordo, fim do processo. Não conciliou, da data da audiência de conciliação que foi inexitosa, dessa data começa a iniciar o prazo para contestação. Certo? Um dos elementos mais importantes para o andamento do processo é a citação válida do réu. Um abraço a todos e muito obrigado.